O grupo é formado pela Marina Nazato, Larissa Guedes e Amanda Ribeiro, do terceiro ano de Química A, e nós vamos apresentar sobre a tabela periódica e os elementos químicos. A tabela se dá no século XIX, quando os químicos da época decidiram propor formas de organizar os elementos químicos conhecidos até então. Os químicos, então, conheciam várias características da tabela, como a densidade, a massa atômica, reatividade, o ponto de fusão, de ebulição e os estados físicos, de 30 elementos apenas. E esse conhecimento serviu como ponto de partida para a origem da tabela periódica. A química alemã Johann Wolfgang Dobereiner organizou a primeira tabela periódica da história, e ela chamou de Triade de Dobereiner. É chamada assim porque os elementos estavam separados em grupos de 3. Cada grupo tinha elementos que tinham as mesmas características. Lei das oitavas foi o nome proposto pelo químico inglês J.A.R. Newlands no ano de 1865 à tabela periódica. Newlands organizou os 61 elementos químicos conhecidos na época em ordem crescente de massa atômica e colocou-os em colunas verticais. Cada uma das colunas verticais possuía 7 elementos. Pelo fato de Newlands também ser um músico, ele montou a tabela de acordo com as notas musicais: Dó, Lá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. No ano de 1913, o químico inglês Henry Moseley, a partir da tabela proposta por Mendeleev, montou a tabela periódica nos padrões que conhecemos até os dias de hoje. Moseley organizou os elementos em ordem crescente de número atômico, organizando em colunas horizontais e verticais, mas colocando elementos com as mesmas características químicas nas mesmas colunas verticais. Tabela periódica atual. Depois de 1913, a tabela periódica de Moseley não sofreu muitas alterações. Na verdade, teve algumas atualizações, já que novos elementos químicos foram descobertos. Comparando com a tabela atual, a tabela de Moseley não mostrava, por exemplo, elementos químicos com números atômicos entre 110 e 118. Além disso, a série dos actinídeos estava localizada